Muito bem, querido, nós tivemos um probleminha aí, mas nós voltamos no segundo vídeo para dar continuidade à nossa aula. Bom, então, esses demônios, como eu dizia, está atrelado, esse demônio de Pombagira está atrelado a Kundalini e a Lilith. Kundalini na área da coluna, que pega desde aqui da altura do pescoço até o cóccix. Ela fica atrelada nessa área. Lógico que isso acontece quando há uma opressão, uma legalidade para a Kundalini devido a uma atividade sexual ilícita, ou promiscuidade ou iniquidade. E Lilith, por sua vez, atua na área da vida, na entrada do umbigo ou nos órgãos genitais. O outro demônio aí é o demônio da área financeira, que no candomblé é conhecido como Exu Caveira, é o Exu Tranca-Rua. É o demônio que atua na área financeira, que é o que bloqueia tudo, é o que tem associado a ele aqui, o Exu Tranca-Rua. A sua arma de combate são armas espirituais. Cumpre-se as escrituras de Malaquias, quando fala a respeito dos dízimos, ou seja, ele impede de você ser dizimista, de você ser ofertante. Esta é a área de Exu Tranca-Rua, é o que bloqueia as bênçãos, é o que trava as bênçãos, é o que trava o bom emprego, é o que trava a promoção, é o que trava o bom funcionamento dos seus bens, dos seus aparelhos, do seu celular, do seu carro. Tudo que você tem passa a ser comprometido o seu funcionamento, ou passa a começar a trazer prejuízo por causa desse demônio chamado Tranca-Rua, Exu Tranca-Rua, que está obviamente atrelado a um principado chamado Mamon, que vem de monetário, ou sistema monetário, onde surge a palavra do sistema monetário, que é Mamon. Então, o Mamon, ele é o principado que controla esse Exu Tranca-Rua, e esse demônio, por sua vez, uma vez que você é dominado na área financeira, ele consegue travar a sua vida, trazendo gastos excessivos com remédio, com custos, com nome sujo, com dívidas absurdas, que você não consegue resolver e só se enrola cada vez mais. Está diretamente atrelado a Exu Tranca-Rua. Tudo bem? O outro demônio aí que tem atuado nas pessoas é o demônio das doenças venéreas, que é o nome Exu Morcego. O que é uma doença venérea? Esse demônio, ele age e se alimenta da energia das doenças venéreas, porém também gosta de beber sangue, que ele chama de menga e absinto. Ele finge ser um demônio muito nervoso e que não gosta de conversar e que resolve os trabalhos que lhe são encomendados na maior rapidez. Então está escrito aí, linhas demoníacas. Ele diz ser chefe de falange e tem entre os seus comandados Exus: Exu das sombras, Exu asa negra, Exu coruja, Exu sete sombras, todos muito perigosos. A pessoa que possui esse demônio corre sérios riscos de vida, uma vez que o mesmo tem fama de assassinar aqueles que o servem nas incorporações. Bom, então esse é mais um demônio, todos eles têm um propósito final de morte, mas tem aqueles que são específicos. Então, como que eles atuam? Como que esses demônios agem? Eles começam atuar em áreas, fragmenta a nossa alma, atua em diversas áreas da nossa vida, área sexual, área financeira e outras áreas mais, e depois, quando você já está totalmente exposto, vulnerável, oprimido e às vezes até possuído ou endemoniado, o passo final deles, consequentemente, é a morte. Então, por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tá bem? Então, esse é um Exu das doenças venéreas. Tem outro Exu aí que é o Omulu, demônio da convulsão. Então, quando você vê uma pessoa tendo convulsão, um ataque epilético, pastor, isso não é emocional, isso não é psicológico, isso não é... Sim, querido, tem uma explicação científica, tem uma causa científica, mas nós sabemos que
assim como existe uma causa explicável, científica, inclusive remédio inibidor desses comportamentos, nós sabemos que é espiritual, né? É certo e notório que toda pessoa que sofre desse tipo de ações, desse tipo de atitudes, de convulsões, de ataques, por exemplo, elas estão sim sob uma opressão maligna, elas estão sim sob uma opressão, uma perseguição espiritual, e elas precisam e podem ser curadas. Então, na autoridade do nome de Jesus, elas podem ser curadas sim, tá bem? Então nós temos que continuar orando, expulsando, mas lembre, que eu tenho ensinado para os meus alunos é que você precisa sempre primeiro levar Jesus para essa pessoa. Em primeiro lugar, ela tem que querer Jesus. Se a pessoa não quiser Jesus, querido, qualquer outro tipo de ação vai ficar inutilizada. Então, Jesus em primeiro lugar. Uma vez a pessoa recebeu Jesus, aí tem todo o processo de cura e libertação, inclusive podendo chegar à libertação desses remédios que controlam e inibem a ação de convulsões. Outro demônio aí que nós queremos apresentar é o demônio do vício, que é o Zé Pilintra, tá bem? O Zé Pilintra, que é o demônio do vício, principalmente do vício do álcool. Quando a pessoa ingere bebida alcoólica, imediatamente ela é dominada por esse espírito, por esse demônio chamado Zé Pilintra, certo? Então, esse Zé Pilintra, ele traz, logicamente, outras consequências, outros demônios, porque uma vez dentro, ele consegue preparar a casa, né, para receber outros espíritos, e é isso que o Zé Pilintra faz. Ele atua na área dos vícios, e obviamente, uma vez atuando na área dos vícios, ele consegue atuar em muitas outras áreas, tá? Esse demônio é responsável pelo vício, agindo principalmente na bebida alcoólica. Aos leigos se faz de amigos e se compromete a resolver qualquer problema. Gosta de falar errado e usar gírias de malandro para querer parecer um simples otário, apesar de ser mesmo. Mas não passa de um demônio derrotado pelo sangue e pelo nome de Jesus. A pessoa que esse demônio possui costuma ser uma pessoa violenta, viciada em alcoolismo, fumo, incluiria aí drogas também. Este capeta costuma inventar várias histórias a seu respeito, e também de passar uma imagem de protetor e de bravinho, mentiroso, cai sempre de joelhos na autoridade do nome de Cristo Jesus. Sua linha de demoníaca age como capacho de Exu Garrafa Negra, que por sua vez está ligado ao Exu Degradador. Então você vê que é um monte de nome aí, querido. Demônio é demônio, diabo é diabo. O nome só vai mostrar qual é a área de atuação, qual é o propósito dele na vida da pessoa. É por isso que nós damos a teologia, né, a ciência, ou os estudiosos deram nomes para esses demônios, que é para definir as áreas de atuações dele na sua vida. Tudo bem? Vamos lá? Continuando então aí, o próximo demônio é o do enfraquecimento mental, o Exu Siriri. Ele age nas linhas de encruzilhadas, Calunga, Mirim, matas e cemitério. Então esse Exu Siriri, ele atua principalmente na área mental, enfraquecimento mental. Então, onde leva a loucura, é um dos responsáveis para levar a loucura, levar a debilidade, a enfraquecimento da memória, a perca da memória, o esquecimento e tantos outros demônios que muitas vezes atuam. Não estou falando, a ciência também explica alguns fenômenos que acontecem no ser humano, na mente do ser humano, muitas vezes consequência do desgaste, do estresse, às vezes até mesmo da idade avançada. São coisas naturais que pode acontecer na vida de uma pessoa, mas o absurdo, né, aquilo que é fácil identificar absurdos como de atuações desse Exu Siriri, que muitas vezes atua na vida da pessoa, trazendo esquizofrenia, trazendo loucura, trazendo problemas mentais gravíssimos. Foi esse Exu, esse demônio,
que atuou na vida de Nabucodonosor, fazendo tornar um bicho, fazendo tornar e comer capim, criopelo. Foi esse demônio, dentre outros, que atuou na vida de Nabucodonosor, como você conhece a história em Daniel. Outro demônio aí é o demônio do suicídio, que é o Exu da morte, tá? É o responsável por causar suicídio, né? Vou lembrar que, como existe um principado em cima deles, sobre esses principados que atuam, existem vários demônios. Esses demônios estão subordinados a esses principados. Então, são vários demônios que atuam até chegar nesse demônio chamado o Exu da morte, que é o Exu do suicídio. Então, muitas vezes a pessoa, para chegar ao suicídio, ela passou pela opressão, pela depressão, pelo problema financeiro, pelo desespero, pelos traumas, pelos medos, passou na mão de vários demônios até chegar nesse demônio aí, até ser possuído ou dominado por esse demônio aí chamado Exu Siriri. O outro demônio é o demônio do Vale dos Prazeres. Ele é Mohara, tá? O nome dele é Mohara. Ele atua, Mohara, que ele se atribui Senhor do Vale dos Prazeres. Esses demônios não podem se manifestar em um corpo humano, salvo se tiver pacto, pois sua energia é capaz de matar uma pessoa. Disse que todas as drogas, orgias e outras porcarias que dão prazer momentâneos são criados neste Vale do Prazer. Bom, este Vale do Prazer é o responsável, por exemplo, pela pessoa que morreu de overdose. Então, ele foi dominado de uma tal forma por esse demônio que o excesso, o domínio, levou ele a usar uma droga, a usar algo indevido que lhe causou a morte. Então, por overdose ou por atividade sexual ilícita, por ingerir bebida alcoólica em excesso, enfim, essas ocasionaram a morte. Então está responsável esse demônio chamado Vale dos Prazeres, Mohara, tá? Anote esse nome aí, é o Mohara. Tem também o demônio da fofoca, né? Quem diria que não tinha, né? Pombagira Maria Rita, né? Um detalhamento da Pombagira, que é o responsável por falar, pela fofoca, pelo disse-me-diz, pela disseminação de contenda, enfim, pela crítica destrutiva. São esses demônios responsáveis, o Pombagira Maria Rita, responsável pela fofoca na igreja. Tudo bem? O outro demônio aí que é importante que você conheça também é o demônio do reumatismo. Demônio do reumatismo, doenças de gotas e corcunda, preto velho e preta velha. Olha só, quando você vê uma pessoa sofrendo de problemas nos ossos, problemas de reumatismo, problemas de artrite, artrose, problemas de corcunda, você vê pessoas dominadas por esses comportamentos, por essas patologias, você certamente pode ter uma explicação científica e até remédio em alguns casos, mas ele é consequência desse demônio aqui, que é o demônio do reumatismo. Ele age em diversas linhas, com alguns destes nomes: Preto Velho de Ogã, Preta Velha de Almas, Rei Congo, Maria Conga, Congo de Angola, Vovó Catarina, Vovó Benedito, Pai Francisco, Pai Joaquim de Angola, Pai Guiné e outros nomes aí. São os vários nomes que ele usa, por isso que é um secretismo religioso. Você vai falar de uma pessoa e você acha que é do bem e ele está associado a demônios muito mais sérios, muito mais graves, né? Então, esse é o demônio aí esse é o demônio do reumatismo, tá? O demônio da insônia, que é Exu Tronqueira.
Enxutronqueira é aquilo que te faz perder o sono, que te faz ter sonhos perturbadores à noite, que te impede de ter uma noite de descanso, que te permita ter uma noite tranquila. Então esse é o enxutronqueira, responsável pela insônia. É lógico que ao lermos o Salmo 91, nós vamos aprender que existe ali alguns demônios, alguns principados que atuam, né? Entre eles ali o espanto noturno. O espanto noturno nós já aprendemos que é Lilith, e Lilith atua sempre pelas noites. Então é muito importante você orar, você buscar a Deus antes de dormir, repreender todos os demônios, porque Lilith ela atua justamente no espanto, ela é o espanto noturno, e ela está também atrelada e responsável em comandar esses demônios aqui. O demônio, dentre eles, o demônio da insônia, o demônio da pornografia, também chamada de pombagira rosa vermelha. Essa pombagira aqui, responsável pela pornografia, chamada rosa vermelha, ela se apresenta como uma mulher vestida de vermelho, que ela representa a pombagira da área da pornografia. Então a pornografia é um demônio que leva a outros pecados, a outras consequências, e numa vez que a prática desses outros pecados atrai outros demônios e as consequências desses outros demônios, tornando a nossa vida pessoal, física e espiritual totalmente dominada, escravizada e possuída por espíritos malignos. Tá bem? O demônio também da imundícia, que é conhecido como Maria Mulambo, pombagira Maria Mulambo. Veja que todos eles estão atrelados, muitos deles estão atrelados à pombagira, que estão atrelados aos principados Kundalini, Lilith, Nosferatus, Asmodeus, e estão atrelados a ele, mas todos eles estão relacionados à área sexual. É importante falar isso, querido, porque a área sexual ela é a causa da destruição de muitas vidas, de muitas pessoas. Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, e o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Por que ele está dizendo isso? Porque, querido, quando a gente peca na área sexual, todo pecado tem uma consequência, tá? O que define pecadinho e pecadão é a consequência do ato que fazemos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: pecado é pecado, ponto. Porém, a consequência da iniquidade espiritual, ela é muito maior do que um pecado qualquer outro tipo de pecado, qualquer outro tipo. A consequência é pior, é danosa, porque ela não só age sobre o mundo espiritual, trazendo resultados terríveis e danosos, como ela age sobre o seu próprio corpo, ou seja, enfraquecendo o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, tornando ele sujo e inabitável pelo Espírito Santo. E aí pode sim, Deus não tira o que nos deu, nós não perdemos o Espírito Santo, mas se o Espírito Santo se entender que a casa está suja, está inviável, ele se afasta, e nesse afastamento, querido, que não é total, porque no caso você morreria, você seria exterminado, você não sobreviveria sem o Espírito de Deus na sua vida. Mas esse afastamento parcial do Espírito Santo proporciona a volta de demônios que um dia fizeram parte da sua vida. Então é muito importante vencer todo o pecado, mas principalmente o demônio da área sexual. Está atrelado aqui, que nós estamos vendo, a pombagira. Ela está responsável pela insônia, a pombagira está responsável pela sujeira, né, que é chamada de Maria Mulambo. É a sujeira, é a porquice, é a baixa autoestima, quando você não tem mais vontade de escovar o dente, de tomar banho, de se cuidar, de fazer a barba, de cortar o cabelo, quando você não tem mais perspectiva na vida, você está sob o domínio e influência desse espírito chamado Maria Mulambo. Isso foi causado certamente
pelo espírito de pombagira, que é a área que atua na área sexual. Então, de todo pecado que nós temos que cuidar e pedir perdão, a área sexual é um demônio, é uma área que realmente precisamos ter todo cuidado e toda vigilância e atenção. Então, linha demoníaca, né, na apostila, ele atua com toda a pombagira, atua na vida sexual e sentimental. Demônios da desistência, detalhando as pombagiras, pombagira velha. Olha só, o que é desistência? É a procrastinação. Nós conhecemos aí na palavra mais técnica, né? É a procrastinação. Então, o que é a procrastinação? É você sempre desistir de algo que começou, é nunca terminar o que começou. Então, veja bem, a Bíblia diz que para Deus bom é aquele que termina o que começa. Um dia chegaram para Jesus e falaram assim: bom mestre, e Jesus disse: por que me chamas bom? Não há nenhum bom a não ser o meu Pai. Por que Jesus disse isso? Porque para Deus bom é quem termina o que começou. E o que Jesus disse que ele não era bom? Só o Pai era bom. Porque o Pai já começou e terminou a obra. Qual foi a obra do Pai? Foi a criação. E Deus começou e concluiu a criação. Tudo que você vê no mundo já foi criado. Deus não tem mais nada para fazer nesse mundo. Tudo já foi feito, tudo já foi criado. Nós usamos a palavra Bereshit, Barak, Elohim. No princípio criou Deus. Então, Bereshit, Barak, Elohim. No princípio criou Deus. Então, Deus já criou todas as coisas. Por que Jesus disse que ele não era bom? Porque a obra de Jesus na terra era morrer pelos homens. E Jesus ainda não tinha morrido. A obra dele não tinha sido conclusiva. Ele ainda estava no caminho da obra. Ele ainda estava fazendo a obra do Pai. Por isso que ele disse que não há nenhum bom. Então, a procrastinação é o contrário disso. Então, muitas vezes nós começamos muitos projetos, muitos planos e nunca terminamos os planos. Por quê? Porque nós estamos escravizados por esse espírito de desistência, que desistimos daquilo que começamos, não concluímos aquilo que planejamos, não terminamos algo que queremos, não seguimos os nossos projetos. Qualquer dificuldade no meio do caminho faz com que nós desistimos. Isso tem um nome, é procrastinação, é um demônio. Você tanto pode expulsar isso da vida das pessoas que você conhece e passam por isso, como você pode expulsar isso da sua própria vida em nome de Jesus. Tem um outro demônio aí que chama o demônio da sete encruzilhada, Exu da sete encruzilhada. Esse demônio é o demônio invocado nos trabalhos de encruzilhada, o local que ele rege. Costuma acontecer acidentes, algumas até fatais, e muito comum assim, de ruas, avenidas, cruzamentos, curvas e rodovias, etc. Tem lugares que o demônio ele pede vidas, querido. Então, como o diabo é estratégico, o inimigo ele é estratégico, ele sabe aonde ele deve pedir vidas, ele sabe aonde ele pode pedir vida. Então ele orienta os homens dominados por ele, agentes dele, para fazerem um trabalho naquele lugar que ele sabe que ali há uma grande possibilidade, há uma grande legalidade ali para se ceifar vidas naquele lugar. Por exemplo, uma curva sem sinalização, ou um lugar propício a acidente, ou enfim, ele escolhe estrategicamente os lugares, e aonde ele consagra esse lugar, onde os demônios consagram esse lugar, para eles é o lugar que eles vão usar para ceifar vidas para o seu bel prazer, para cumprir João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Então esse demônio que está responsável nesses lugares, nesses trabalhos que é feito de macumba, é feito, muitas vezes esses trabalhos é feito para pessoas, mas muitas vezes é feito para o lugar, tá bem? Então onde há feito esses trabalhos para o lugar, ele causa esse tipo de transtorno, esse tipo de acidente, ou seja, muitos acidentes acontecem naquele lugar. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, melhor dizendo, naquela descida ali no Antônio João,
de quem vai para Barueri, para Carapicuíba, chegando ali no farol, onde hoje tem o farol, onde fica o desmanche dos dois irmãos, aqui em Barueri, naquela descida ali, muitos acidentes aconteciam ali naquele lugar. E os sobreviventes contavam a mesma história. Estava descendo com o meu carro e no fim da descida eu vi um cachorro muito grande, um bicho muito grande na pista, muito, muito enorme, maior do que um cavalo.